Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudos da doutrina espírita este dia de domingo. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, lá onde o médium Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, vem trazendo para nós lições preciosas, aprendizados, conhecimentos, para que nós, de um certo modo, possamos cada vez mais desenvolvermos nosso lado moral, né? Que é o principal propósito, né? Jesus veio até nós com esse intuito, com essa missão, com o seu testemunho, e Emmanuel vem aqui também, pegando cada partezinha do próprio Evangelho e nos norteando dentro do nosso burilamento, da nossa transformação íntima. E essa transformação íntima, ela se baseia no moral, na realidade do espírito. E, então, vamos prosseguir. A reunião, a lição hoje é a de número 31, de ânimo forte. De ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar trabalho por amor de servir, com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino, e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeituosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. De ânimo forte. Comecemos esse estudo fazendo algumas percepções. Nós hoje somos espíritos que estamos, e não somos, estamos contextualizados e localizados
num planeta de provas e expiações. Inclusive, isso se ocasiona devido às nossas escolhas. Escolhas pretéritas, escolhas de outras encarnações, condutas, condutas. Nosso livre-arbítrio é uma bênção que o Pai nos concede, mas, ao mesmo tempo, é uma zona de prova. É um momento do desenvolvimento de coerências. E aí, quando uma lição dessa nos traz de ânimo forte, eu, Rangel, valido que não é fácil estar de ânimo forte. Por vezes, nós somos pegos por surpresas indesejáveis. Talvez nós passamos por provas e expiações, que é importante citar novamente. De um certo modo, em algum momento, pelas nossas escolhas, faz com que nós passamos por algumas situações que não irá nos agradar. Que são as provas e as expiações, são os resgates dos débitos, são os acertos de relações. Então, passando por esses crivos essenciais aí da nossa vida mundana, nós temos encarnações, por vezes, muito atribuladas. Uns mais, outros menos, na proporção do que praticamos no passado. Quando Paulo vem e nos dá essa informação, dá este comunicado, nos dá esse aprendizado, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. São palavras de encorajamento. São combustíveis de prosseguirmos em frente, por mais difícil que esteja a jornada. Mas é muito difícil, Rangel. Irmãos e irmãs aqui da reunião, fiquem à vontade para entrar aí e falarem também, tá? Mas é muito difícil, Rangel. A minha prova está pesada. Ao ponto de falar, não estou suportando. Nós temos exemplos a todo momento nas nossas vivências humanas aqui neste momento, no processo encarnatório. E tem realmente provas que são provas pesadas. Seja ele numa enfermidade, uma doença, a prova da pobreza, as provas da riqueza, todos, em vários pontos, têm matizes que vai fazer nós passarmos, sim, por sofrimentos. Vai passar. Porque nós estamos nesse estágio. Nós estamos nesse período. Ao ponto que até antes mesmo de nós começarmos o estudo, estávamos conversando aqui, de nós termos uma visualização planetária de tantas guerras, de tantas batalhas, batalhas bélicas. Olha que nós, antes de reencarnarmos esse atual momento, dentro dos nossos planejamentos pré-encarnatórios, já estava-se tudo praticamente, olha só, não é premonição e tampouco previsão, mas é uma prospecção do que nós poderíamos passar durante aqui, nesse período que estamos. Ó, vocês estão indo agora nesse momento, ou você está indo agora nesse momento,
existe a possibilidade muito grande de estar passando por uma grande pandemia. Você vai no momento na onde a tecnologia, na onde as evoluções vai ocorrer de maneira gigantesca. Você está indo no momento na onde as suas relações interpessoais vai ser muito gritante o seu esforço e a sua renúncia. Você está indo no momento na onde vão ter muitas guerras, na onde vão ter muitos jogos de interesse. Olha, nossos planejamentos, eles chegam a ser num termo de acordo muito consciente. Então, quando nós retornamos aqui, a gente sabe por períodos que provavelmente nós vamos passar. Não que isso seja certo e batido o martelo, até porque se respeita o livre-arbítrio dos humanos, se respeita o livre-arbítrio dos espíritos que aqui vêm encarnar. Então, esses processos, eles podem mudar de rumo, eles podem nortear por um outro caminho, mas considerando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, estamos novamente por momentos onde se faz muito grande todos fluidos salutares e santificantes, para que algo maior não aconteça. E aí, dentro desse estudo, continuar com ânimo forte. Como continuar com ânimo forte se eu me sinto um derrotado? Como continuar com ânimo forte se a aprovação por qual eu passo está insuportável? Como continuar com ânimo forte se eu estou depressivo? Como continuar com ânimo forte se eu estou com um transtorno de ansiedade? Como continuar com ânimo forte? O convite do apóstolo Paulo, ele é um adendo para que possamos, mesmo que difícil, mas nos atentarmos um pouco ao nosso próprio esforço espiritual, mesmo que difícil. Mesmo que difícil. O campo da provação, campo das provações e das expiações são dolorosas, até para nós espíritas. Até para nós espíritas. Quando parte um ente querido nosso, mesmo nós sabendo de tudo como que é, a dor que nos corrói naquele momento. Nós sabemos de todas as movimentações que nós fazemos, que existe todo um mecanismo e uma logística muito maior que a de Deus, nos possibilitando novamente estarmos aqui no planeta Terra, para aquelas inimizades e aquelas adversidades que praticamos, que nós possamos corrigir nessa nova estadia que estamos aqui. Ah, é difícil, Rangel, manter o ânimo. Eu estou derrubado. Pensemos em Jesus a todo momento nos reerguendo. Pensemos Jesus a todo momento nos dando a mão. A espiritualidade está conosco a todo momento. Não fechemos as portas para as intuições. Vai resolver. As coisas vão resolver. Precisamos ter um ânimo forte, por mais complicado que esteja em nosso momento agora. E aí, Emmanuel, ele vem assim no estudo. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se, porque Deus, nosso Pai, nos dá todas as condições para o estado que nos encontramos, para nos reerguermos, para nos elevarmos, para nós aprendermos naquele momento, naquela situação. Olha só, hein? Nós temos essas condições, só que por vezes, pelo desânimo,
e cada vez mais, pela, de repente, não vontade de reerguer, isso faz com que, em vida, né, aqui no planeta Terra, sucumbamos em alguns processos evolutivos. Então, Emmanuel, ele já começa falando que não faltam recursos, mas talvez nós devemos procurarmos estes recursos que está em nós mesmos, talvez bem lá no fundo do nosso ser. Jesus, quando operava os milagres, ele não somente curava, ele deixava uma injeção de ânimo, ele deixava um combustível para aqueles que ele chegava e curava. Curava-se utilizando-se da própria fé do enfermo, da própria fé do portador de deficiência. Jesus, ele, fluidicamente, ele manipulava, tanto que Jesus não conseguia curar a todos. Jesus não conseguia curar a todos, porque nem todos estavam com a fé o bastante e fluidicamente e eletromagneticamente prontos para efetuar a cura. E mais, todas essas passagens do Cristo servem para nós como uma lição enorme. Uma lição que olha, que mais forte e mais valioso do que a cura é a transformação moral. É a força que nós devemos ter dentro da transformação moral. Quando Jesus fala, vai, não peques mais, ele nos convida para a transformação moral, por um compromisso. E para isso tem que ter ânimo. Eu tenho que ter ânimo para não errar de novo. Eu tenho que ter ânimo para não me equivocar de novo. Eu tenho que ter ânimo. Olha, eu tenho que ter ânimo para aquele que me ofende, eu não retribuir. Eu tenho que ter ânimo para não julgar o meu próximo. Eu tenho que ter ânimo para ser indulgente, para não dizer mal do meu próximo. Eu tenho que ter ânimo. Eu tenho que ter ânimo para seguir em frente. Eu tenho que ter ânimo para que essa cruz que cada um de nós carregamos, que Cristo já havia nos falado, ó, venha comigo e pegue sua cruz, porque passaríamos por tais situação indesejáveis das dores, seja elas de qual tipo que for, mas venha comigo. O campo é muito extenso de trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Jesus já tinha nos mencionado isso. Está convidando. Mas para isso, procurar no fundo do ser, buscar o ânimo na onde já não poderia acreditar tê-lo. Mas Emmanuel, ele é muito incisivo, como sempre, né, nas lições. E ele vem agora no segundo parágrafo dessa maneira. Lacunas e necessidades. O que é uma lacuna, né, gente? Lacuna é um espaço vazio ali, né? Tem nada ali. Lacunas e necessidades. Problemas e obstáculos. Desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. Existe uma palavra, aí os irmãos e irmãs fiquem à vontade também para quiser falar também. Mas existe uma palavra que nós aqui, particularmente nós espíritas, utilizamos muito, que é a palavra melindre. É a palavra melindre. Na verdade, hoje num contexto meio generalizado, né, existem muitos termos técnicos, diagnósticos, né, que se utilizam no campo humano.
Existe, inclusive, um que é chamado de síndrome do impostor. Não sei, eu acho que todos devem já ter escutado falar. Síndrome do impostor. O síndrome do impostor, ele chama a atenção, estou falando em termos do mundo aqui, tá, gente? O síndrome do impostor, ele chama a atenção quando a pessoa, ela tem, de repente, capacidade, habilidades e competências o bastante para desenvolver um tipo de trabalho e ela mesmo não acredita que ela tenha tal isso. Então, ela tem a chamada síndrome do impostor. E o contrário também muitas vezes acontece, né? É você acreditar, de repente, ser mais do que aquilo que você pode doar, vamos dizer assim. E aí isso acontece muito na questão nossa dos melindres, né? Porque muitas das vezes a gente se põe assim, tipo, nossa, isso aqui não vai dar certo, eu vou desistir. Se eu for por esse caminho, que é o mais correto, não vai dar certo para mim, então eu não vou. Então, tudo é isso. Vamos dar um outro exemplo? Ah, eu acreditei, eu cansei de acreditar em Deus. Olha só, isso é pesado. Eu cansei de acreditar em Deus, porque só me acontece coisas ruins. E aí a gente se coloca sempre num posicionamento de melindre, de não prosseguir, de desistir, de não seguir em frente. E aí, quando Emmanuel traz assim, lacunas e necessidades, problemas e obstáculos, é o que nós possuímos, nós temos nossos espaços vazios, essas lacunas que precisam ser preenchidas, as nossas necessidades humanas, nós temos problemas, porque estamos provas e expiações, nós temos obstáculos, e isso desafia a nós mesmos, no campo da fé, em toda a parte. Como ter fé se tudo que me ocorre está dando errado? É que, por certo, o certo do nosso Pai não é o mesmo do nosso. Nós queríamos uma vida sossegada. Nós queríamos uma vida de conforto pleno, do 0 aos 100 anos. Nós queríamos. Isso faz parte da querência humana. Mas não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Nós temos momentos de felicidades, mas nós temos tantos outros de provações. E o que basta a nós é aproveitarmos o momento para evoluirmos. Só que isso, ao mesmo tempo, é um desafio no nosso campo. Uma vez, via televisão, um pai havia, né, de um certo modo, perdido seu filho, ou seja, seu filho desencarnou num acidente automobilístico, e o pai, ao repórter, fala assim: não acredito mais em Deus. Nós temos uma tendência, e por mais que a dor seja forte, que nos momentos de revés, abandonar tudo. Então, o convite de Paulo para que permanecemos de ânimo forte é que, mesmo nestes momentos de revés, que permanecemos o máximo possível intactos dentro do campo da fé. Mas não é fácil, Região. Não é fácil. Bem o sabemos. Todos nós que estamos aqui, todos nós aqui, agora nesse momento, no remoto aqui, e os nossos irmãos que nos acompanham no YouTube,
sabe das labutas por qual passamos. Uns mais, outros menos. Mas sabemos que não é fácil a jornada. Não é fácil a jornada. Ela é dolorosa. Mas permanecemos no ânimo e na fé. Por mais difícil que para nós, em um determinado momento, isso seja, para nós, quase impossível. Prossigamos. A ignorância, e pessoal, vamos reforçar que o termo ignorância vem no desprovimento do conhecimento, tá? A ignorância pede instrutores. E por isso que de tempos em tempos nós temos instrutores. Emmanuel, nesse momento, é o nosso instrutor. Através, é óbvio, de um grande médio Chico Xavier. Mas Emmanuel, nesse momento, é o nosso instrutor. Que nós somos ávidos de conhecimento. E olha só, a ignorância pede instrutores. A dor reclama enfermeiros. O desespero suplica orientadores. Até nesse ponto nós temos que ficar atentos. Talvez eu chegue para o Ronaldo e fale, Ronaldo, eu preciso de um conselho seu. E o Ronaldo, com a maior generosidade do mundo, me aconselha. Ah, Ronaldo, não sei se esse conselho é bom, não. É mais ou menos isso, entendeu? Porque eu levo de repente, o meu ego. E, de repente, o Ronaldo ele falou uma coisa que eu não queria escutar, sabe? A gente muitas vezes pede conselho para validar uma coisa que eu quero, né? Eu quero um conselho para validar uma coisa que eu quero. Se você fala uma coisa que é contra o que eu estava esperando, fui pedir conselho para o Ronaldo não me ajudou nada. Ajudou. Vamos abrir os ouvidos. Vamos colocar as coerências e vamos interpretar melhor os nossos orientadores. Tem muita gente pronta para doar, mas poucos para receber. Receber de maneira saudável. Precisamos nos atentar mais. As lições, elas vêm de onde a gente menos possa imaginar. As lições vêm da onde a gente menos possa imaginar. É o olhar das estrelas, é a imensidão desse planeta, desse universo, é o cantar dos pássaros, é um olhar sincero de um animal de estimação, é a reciprocidade que nós temos humanamente falando. Os sinais estão a todo momento. E olha, na primeira parágrafo, não faltam recursos de trabalho espiritual, não faltam. O que não falta mesmo é o nosso despertar para esse lado. Mas nesse mesmo parágrafo que nós estamos aqui agora, o desespero suplica orientadores. Antes fala que a dor reclama enfermeiros. A dor reclama enfermeiros. Teve um dia que eu e a Mirella, minha esposa, saiu a caminhar. Opa, pode falar, Ronaldo, pode falar. Depois eu... Não, finaliza aí, depois eu entro. Não, pode falar. Fica à vontade, Ronaldo, por favor. Eu vou te interromper, isso aí. Não vai não. Eu nem vou esquecer, Ronaldo, porque doeu muito. Então, sim. Diz o ditado que quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Eu queria fazer uma observação que eu acho muito interessante, que para mim foi um despertar quando eu deixei, muito forte, quando eu deixei uma corrente de interpretação do cristianismo e vim para a doutrina espírita para entender o cristianismo à luz da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e as obras todas, né? Que é essa ideia
de que o trabalho, o labor em favor do bem é o maior remédio para as nossas angústias. Que veja como o texto começa. O texto poderia começar dizendo assim, Emmanuel podia começar dizendo assim, não faltam recursos de consolação a todo irmão que deseja reerguer-se, papapá. Por quê? Quando a gente está no sofrimento, quando a gente está cara a cara com as provas que a gente mesmo pediu ao se encarnar, a gente fica num desespero para ter aconchego, acalento e para que até a própria espiritualidade nos retire do sofrimento do mundo, nos aconchegue num colo grande, poderoso, de acalento. A gente quer mãozinha na cabeça, palavras de consolo. E Emmanuel, com toda a estrutura mental, com toda a estrutura psicológica que ele tem, o conhecimento do Evangelho, e aí a gente lembra, inclusive, das várias passagens em que o próprio Chico se viu diante dos seus desafios, e Emmanuel foi muito firme com ele, né? Emmanuel fala, vem deixar claro para nós que no momento do enfrentamento, do sofrimento, da dor, das provas e dos resgates, o que vem para nós é mais trabalho. O que pode nos reerguer para uma condição moral nova, para um aprimoramento, para um elevamento, para uma elevação, que são as palavras que estão na primeira frase, é o trabalho. Então, não faltam para nós recursos para arregaçar as mangas e trabalhar no bem, fazendo disso a alavanca para a gente superar os erros do passado, para a gente evoluir e crescer, né? Então, a gente tem um dos entendimentos mais categóricos e mais fortes que o ensinamento espírita nos trouxe é esse, de que é o trabalho e não o esconder-se do mundo, não o aconchegar-se num canto qualquer, que vai nos proporcionar superar os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, né? E a gente pode atuar nesses vários campos, né? A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero quer orientadores. Em qual desses ramos, em quais dessas atividades nós podemos arregaçar as mangas e ajudar o nosso próximo? Seja na casa espírita, seja na família, no trabalho, em qualquer oportunidade que a gente tem de trabalhar em favor do próximo. Porque o trabalho em favor do próximo reverte em muito mais benefícios para nós do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente acha que está auxiliando, que está ajudando, e a gente, na verdade, está sendo auxiliado, está sendo ajudado, né? É muito forte isso para mim, essa coisa de que esse ensinamento da doutrina espírita de que quer superar suas dificuldades, olhe para o próximo, trabalhe em favor do próximo, sirva com amor, que o grande pontapé inicial para você superar as próprias dificuldades, os próprios obstáculos, né? Ronaldo, muito bem mencionado por você. E quando você traz, né, da doutrina espírita, que é o cristianismo vivo, né, que vem nos nortear no entendimento, inclusive, melhor das interpretações do Cristo, e quando você vem e reforça o trabalho, né, porque nós podemos passar por N situações de provações e expiações, mas o campo do trabalho do bem sempre está aguardando mãos para isso. E por vezes a gente tem tantos exemplos de irmãos e irmãs nossos que passam por provações, mas que estão ali no trabalho do bem. No trabalho do bem. Chico Xavier é um destes, mas tantos outros irmãos nesse caminho. Porque quando Paulo sugere para nós tenhamos ânimo forte, não é um ânimo somente no pensamento, hoje eu estou animado, mas é um ânimo dos mãos à obra.
São as oportunidades que nós temos e que Deus nos concede para que nós aproveitemos o nosso livre-arbítrio para um trabalho lucrativo. E não estou falando do lucrativo financeiro, o lucrativo em termos da riqueza espiritual. Então, nós temos tantos exemplos de missionários que vêm nos dar, né, os gatilhos e os combustíveis necessários para seguirmos em frente. E isso, e aí eu vou pegar o que você vem falando, Ronaldo. E isso é no campo do trabalho, é no campo do nosso lar, é no campo do trânsito, é no campo de todas as relações interpessoais e sociedade que nós temos. Então, nós temos um vasto campo aí de trabalho. Trabalho para o bem. A doação que nós temos para o melhor. Ah, mas nem todos estão receptivos. E está tudo bem, porque Jesus Cristo veio e a grande maioria não o recebeu. O maior, em termos de condições evolutivas, espirituais, morais. Jesus não é maioria ainda hoje. Jesus não é maioria. Nós temos mais de 8 bilhões de encarnados e ele não é maioria. Então, só para contextualizar com que o trabalho, como mencionado pelo Ronaldo, ele é um trabalho árduo. Você não vai ser humanamente na encarnação. Você não vai ser condecorado espiritualmente, sim, pelos talentos que você está conquistando. Mas humanamente, por vezes, você não vai ser condecorado. Nosso irmão, nosso mestre, veio a ser crucificado e torturado, né? Torturado e crucificado. E aí a gente pega por vezes, agora mesmo eu volto no que eu ia falar da caminhada que eu e a Mirella fez. Mas, por vezes, olha só, olha as situações. E aí vamos falar porque é para motivo de estudo. Nós tivemos essa semana mesmo um embate muito grande entre rede social e uma corte. E qual que era o principal embate? O embate era para que as redes sociais não permitissem, principalmente, que se propagasse notícias falsas, para que não se propagasse mentiras. Esse é o embate. Se surgir uma notícia dessa, bane ela ou exclua. Né? Então, estamos falando em termos de estudo, tá, gente? Em termos de estudo, sem nenhum viés político. Mas peraí, então se nós pegamos no campo um pouco da coerência, é interessante, porque a gente sabe que tem muitos irmãos nossos receptivos que qualquer coisa que for ler vai acreditar. Que não vai procurar uma segunda opinião, ou não vai fazer uma pesquisa e tudo mais. Então, dentro de um campo, isso entra, gente, num campo de evolução. Se nós temos tantos irmãos ainda que caem em alguns contos, então vamos eliminar o conto para permitir que essa pessoa consiga evoluir o máximo possível, né? Então, é importante a gente citar isso, porque, igual nós estudamos aqui baseado-se na verdade do Cristo, né? Então, nós temos isto. Outro ponto que o Ronaldo chamou a atenção mesmo, eu acho que é essencial o que ele levantou, que nós não estamos somente
no critério da consolação, porque é muito bom ser afagado e acolhido, isso é bom, isso é ótimo. Mas também nos chama a atenção do compromisso do trabalho. No compromisso do trabalho. Porque, claro, que nós queremos todo momento ser afagados, mas nós temos que também levantar e trabalhar. Trabalhar dentro do campo cristão que nos foi orientado. Então, somente alguns adendos, que eu acho que é importante quando a gente traz essa vivência humana e os acontecimentos de toda sorte, né? Trazermos aqui para o estudo e compreendermos melhor qual que é realmente o intuitivo de uma humanidade melhor. Claro que cada um e cada qual no seu campo de trabalho. Mas todos nós estamos convidados. Todos nós estamos norteados. E olha só. Deixa eu contar. Aí a Mirella foi fazer a caminhada. E aí, num lugar aí dessas caminhadas, aí encontramos lá aqueles chamados coquinhos catarros, né? E aí, beleza, legal, tinha um monte lá no chão, tal. Quando eu fui pegar um espinho dele, porque é né, um coqueiro bem espinhoso, enfiou dentro do meu dedo e foi até debaixo da unha. Aí, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Parece que aquela dor naquele momento era a maior que eu já tive na vida. Sempre é assim, né? E aí eu fui tirar o espinho, aí ele quebrou, aí ficou lá para dentro. Aí doendo, mas doendo. Aí nós continuamos a caminhada, né? Eu com aquela dor e tal. Aí na hora que chegou aqui, eu falei, Mirella, tenta tirar para mim esse espinho aqui. Aí tentou e não tirava, e aí cutucava e não via, e nossa senhora, eu vendo, nossa, estava vendo estrela, e estava de dia. Falei, Mirella, não vai ter jeito, eu vou ter que procurar a ajuda do profissional. Me desloquei até o ambulatório, chegando lá, um médico me atendeu, falou assim, ó, eu vou tentar tirar sem te dar anestesia local. Porque a anestesia dói mais do que tirar. Falei, então tá. Aí ele foi lá, pegou a pista, cutucou, e eu falei, nossa, e vai. Aí ele olhou para mim e falou, eu vou ter que te dar anestesia de qualquer jeito. Colocou, deu anestesia, doeu muito. Mas aí depois tirou mais sossegado o espinho que tinha entrado para debaixo da minha unha. Por que eu estou citando isso? Porque aqui nesse parágrafo ele fala assim, ó, a dor reclama enfermeiros, a dor reclama. E aí aqui ele utiliza um contexto bem humano mesmo, né? Pô, estou sentindo dor, vou procurar a ajuda de um profissional da tal área, né? E tudo mais. Só que elevando isso também, né? Para o maior, o que nós queremos, Ronaldo, igual você falou? Eu estou com dor, eu estou querendo o afago, eu estou querendo. Mas nunca esquecer do nosso campo do trabalho também, das nossas responsabilidades perante a isso, do nosso aprendizado da experiência. E é óbvio, principalmente numa humanidade que tem tantos enfermos e doentes, compreendermos a importância dos profissionais que atendem eles, né? Dos profissionais que atendem a nós. Mas não esquecer também que as nossas dores morais, as nossas dores que estão aqui no nosso pensamento, e tem uma espiritualidade maior também para nos consolarmos, mas nós temos que ter ânimo forte também para prosseguirmos no trabalho. E aqui, a ignorância pede instrutores. Precisamos a todo momento de professores. Professores nesse campo evolutivo aí, para que possam nos ensinar e nortearmos para onde devemos prosseguir. E aí continuemos aqui, porque a lição está ótima aqui. Mas nem cheguei à metade, já são 11h30. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Com raras exceções... Peraí. Onde, porém,
que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Olha só, isso é uma interrogação, é uma indagação de Emmanuel. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Quem que cai aí na labuta, no trabalho? E aí isso é, muitas vezes, utilizar a renúncia para servir, para se doar-se, para ser um instrumento, uma ferramenta na obra do bem. Quanto se dispõe a isso? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto e o retraimento. Nossa, hoje é dia da. Vamos lá, vamos dar um exemplo humano. Hoje é dia, vamos supor, hoje é quinta-feira. Hoje é dia de eu ir numa reunião à noite. Aí choveu. Ah, não vou, não. Não, vou dar um exemplo, tá, gente? Meio metafórico. Choveu, eu não vou, não. Aí no sábado, tem um show da Expo Agro para ir. Tá chovendo. Eu vou. Olha como que, né, os pesos e as medidas, né, se provocam aí. Eu sempre falei, eu sempre procuro orientar. Nós temos 7 dias da semana, 7 dias da semana. Cada dia, 24 horas. A não ser que seja por algo que nos tire do caminho, como um trabalho, como uma responsabilidade no lar, como tudo. Mas peraí, se eu, naquele momento que vai, de repente, acontecer um estudo, eu estou disponível em 7 dias da semana, 24 horas por dia, dispensar entre aspas, é aproveitar 1 hora de estudo, é uma benção. É importante nós entendermos isso. É óbvio que sempre há coisas a fazer, mas se está na disponibilidade, olha, vamos dar uns exemplos aqui. A Cristiane e o Ronaldo mesmo mencionou. Olha, hoje deu para fazer isso, e aí deu para estar aqui. Olha aí, é a disponibilidade, é a oportunidade da disponibilidade, né? Olha, parece que toda vez que tem isso, acontece alguma coisa, e está tudo bem também, mas tendo a disponibilidade está aqui. É isso que nós estamos falando. São as oportunidades do convite ao trabalho para o bem. E oportunidade não nos faltam, como mesmo diz Emmanuel no primeiro parágrafo. Aqui há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor da iniciativa em benefício de todos. Então, aqui, Emmanuel está querendo citar das desculpas que nós mesmos, de repente, nós mesmos, o eu, arruma para não colocar ou não ir para o campo do trabalho. Eu vou repetir aqui, ó. Aqui há temor da responsabilidade. Ah, não, isso aqui é um serviço muito grande para mim, eu não vou abraçar. Ali, receios da crítica. Opa, não, peraí. Se o que eu for falar for motivo de correção para o meu lado, eu vou ser criticado, então não o farei. Acolá, pavor de iniciativa e benefício de todos. Ah, eu tô com medo, eu tô com pavor de repente, entrar nesse campo do trabalho e ajudar quem não merece, por exemplo. Vamos dar um exemplo, tá, gente? E aí, assim, a gente entra sempre no campo do auto-desculpar-se para não realizar um determinado trabalho. Já pensou no campo de quem auxilia os moradores de rua,
se pensassem de tal forma, porque críticas não faltam. Imagine Chico Xavier, nas primeiras críticas e indagações que ele recebeu, ele simplesmente, não vou prosseguir porque eu não darei conta. Olha, os grandes missionários, eles persistem no trabalho. Os grandes missionários persistem no trabalho. Jesus Cristo, ameaçado a todo tempo, nunca titubeou a trabalhar. Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, vamos nos postar aqui, gente. Allan Kardec, na França, país europeu, em plenos anos de 1800, trazendo o espiritismo, num berço principalmente catolicista, né, na Europa, né, tendo se passado, inclusive, pelos processos de inquisição, né? Olha o compromisso de um missionário. E aí, Rangel, mas não, eu vim aqui no planeta somente para passar pelas provas e expiações. Eu não sou missionário. O missionário se faz por si só. Já pensou que cada um de nós podemos trabalhar para o bem ao próximo? O missionário se faz por si só. Porque esses missionários também passam pelo campo das dores, das provas e expiações. Veja Chico, veja Papa Francisco, veja tantos outros aí no campo do trabalho humano e com as suas dores. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? O artista vai tocar um tal instrumento musical e o instrumento musical se põe longe e vai se distanciando. O artista ele não vai poder, naquele momento, externar tudo de belo que tem nele. Aí vem, metaforicamente, Emmanuel falando. Nesse caso, temos Jesus, o artista divino, e nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Estamos nos colocando como instrumentos do Cristo? Aí isso é uma indagação para cada um de nós mesmos raciocinarmos. Estamos nos colocando como instrumentos do Cristo? Porque, se não nos falta oportunidade para começarmos. Não nos falta oportunidade para começarmos. E olha, talvez tão pouco. Uma pessoa vem para nós para fazer julgamento de uma terceira. Já barremos isso. Já nos posicionemos. Já estávamos trabalhando dentro do cristianismo aí. Já não propaguemos uma notícia de um irmão que falou do outro. Já estamos no trabalho cristão. Olha só, se você está lá tomando banho e a resistência elétrica do seu chuveiro queimou lá às 9 horas da noite e não vai ter outro jeito, não maldizemos. Para falar a verdade, temos até mesmo que agradecer. Então, notemos que nós temos um valioso caminho dentro do campo como instrumentos do Cristo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, quer dizer, nos trancamos, temos receio desse campo do trabalho em benefício coletivo,
Como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? É uma pergunta também que a Emmanuel faz. Se a gente se coloca numa posição, até muitas vezes, talvez, de conforto, de não nos colocarmos a serviço do bem dentro do coletivo, como que, de um certo modo, a gente pode encontrar um serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons que nos afastamos suspeitosos? Como eu quero ser feliz se, por vezes, eu coloco o meu irmão em condições tão embaraçosas de tristeza? É. Prossigamos no trabalho ao bem. E o último parágrafo trará assim: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, eu nem vou continuar aqui, sejamos úteis. Sejamos úteis no caminho e no serviço edificante. Avancemos de ânimo forte para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Inclusive, temos lições dentro da própria codificação das obras básicas falando a respeito da ingratidão. Porque a questão não é essa. É que por vezes, e aí a gente tem que tomar cuidado nisso, dentro do campo do serviço no bem, nós queremos ser reconhecidos. E não o seremos. E isso para nós é um grande aprendizado. É um grande aprendizado. E digo mais, é um grande fruto, um fruto santificante, para que nós não alimentemos nossa vaidade. Nos atentamos a isso. Fazer o bem sem receber nada em troca. Sem receber nada em troca. É ajudar, é auxiliar mesmo no caminho. Oi, pode falar, Angel, Ronaldo. só nesse gancho aí, pegar um gancho do que você está falando, me lembrei agora rapidamente de uma passagem que ocorreu com Madre Teresa de Calcutá. Ela estava na sua obra social imensa lá na Índia, ajoelhada no chão, de joelho no chão, limpando as feridas de um leproso, de uma pessoa numa condição fétida, terrível, mas terrível. E chegou em visita um dos patronos da sua obra que ajudava, um empresário muito rico, uma pessoa muito da alta sociedade que fazia doações esporádicas para ajudar o hospital que ela mantinha e tudo mais. E procurou por ela nos lugares mais óbvios, ela não estava, encontrou-a. Passou por ela, veio passando no meio daqueles pobres, o rico até tapando o nariz, porque a lepra fedia muito, né? O ambiente era muito inóspito. Quando ele avistou ela, que ele passou do lado dela, ele se deteve um tempo e ficou olhando ela, limpando aquelas feridas com amor, com a dedicação, com aquela calma daquela enfermo, né? E ele meneou a cabeça e disse assim: olha, eu não faria isso por dinheiro algum do mundo. Ela levantou o olhar e falou para ele assim: eu também não. Por dinheiro não faria, não. Né? O serviço gratuito no bem em favor do próximo, né? Sem esperança de recompensa. Obrigado, Ronaldo, por essa lição aí que você falou agora. Não conhecia essa passagem da Madre Teresa de Calcutá. E a grandeza moral desta. E olha como que são as percepções humanas, né? Eu não faria por dinheiro nenhum, e eu também não. Cada um e cada qual na sua realidade, no seu campo de serviço no bem. É isso. E aí não falta oportunidade. Não nos falta oportunidades
para o serviço no bem. Vocês estão vendo que dentro do campo de entrega ao serviço do bem, a moral automaticamente, ela irá se elevando, né? Ah, eu preciso me melhorar moralmente. Como faço? Trabalhe no bem. Que você não vai nem ficar preocupado em melhorar moralmente. Vai ser natural. Vai ser um campo natural, né? Muito linda essa história aí, né? De Madre Teresa de Calcutá, uma missionária também no bem, um instrumento do Cristo, um instrumento do Cristo que também teve passagem por nós aqui. Grande parte que está aqui, somos contemporâneos a ela também. Somos contemporâneos a ela também. Não nos faltam exemplos. Não, se chegarmos no plano espiritual e falou, mas ninguém me ensinou, não nos faltou exemplos. Não nos faltou. Pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, por quê? Conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito do temor, mas da fortaleza, amor e moderação. Deus, desde nossa criação, ainda simples e ignorantes, e dentro do nosso campo de evolução, sempre nos deu o necessário para prosseguirmos em frente. E o necessário é uma infinidade de oportunidades que nos foram concedidas para sermos, sim, esses instrumentos divinos, esses instrumentos que Jesus nos convidou e necessita, porque a seara é grande, mas ainda poucos são os ceifeiros. A próxima lição nossa, do Vinha de Luz, que é daqui 2 semanas, é a de número 32, em nossa luta. E no próximo domingo, nós estudaremos e daremos continuidade o livro dos Espíritos, na onde nós estamos estudando as classes espíritas, né? A realidade de cada um, de cada espírito. Vamos partir para o nosso encerramento. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. E antes disso, nessa prece de encerramento, norteemos todos os fluidos salutares, benéficos, para todos aqueles irmãos, tanto encarnados como desencarnados, que estão passando pelos problemas de todos os tipos, pelas provas e expiações, pelos sofrimentos mundanos, onde nós somos compelidos a passar, pelas enfermidades, pelas doenças, e aos nossos irmãos que estão desencarnados, que o acolhimento seja feito com todo o amor que a espiritualidade maior sempre nos reserva, que aqueles irmãos que ainda estão perdidos aqui na crosta terrestre possam encontrar o auxílio necessário, consigam enxergar esse auxílio, essa mão estendida, para que eles possam ir para o mais alto dentro do plano espiritual, e que esse planeta nosso ele seja revestido por todas as nossas forças fluídicas, pelas santidades, pela saúde mental, que sejamos e somos sempre abençoados, que despertemos os nossos irmãos que ainda se encontram na seguitude do bem, e que nós também coloquemos-se em doação para o bem, para o Cristo, para o amor. Fabiano,
Faça para nós a prece de encerramento, fazendo um favor. Faço sim, Rangel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano, e a todos os seus que estão aí com você. Obrigado, minha tia Vanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Fabiana. E a todos os seus também. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Patrick. A Viviane, que esteve há pouco conosco também. A Mirella, a Rafaela, a Vitória. Enfim, a todos que nos rodeiam. Que esses fluidos possam nos acalentar, possam nos impulsionar para o trabalho no bem. Que essa semana, que esse domingo seja abençoado, como sempre é, mas que possamos ter a anteninha da recepção e das intuições dessas bênçãos e que se, né, ocorrer conforme o desejado, domingo que vem estamos aqui novamente, se assim Deus permitir. Que assim seja. Assim seja. Bom domingo, boa semana para todo mundo. Fiquem com Obrigado, Deus. Ronaldo. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Obrigado, Fabiano, que assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano, que assim seja.